7 de maio, sexta-feira, e antes de começar, eu queria pedir-vos desculpas, porque parece que fiz o upload do vídeo errado, graças ao Bruno Martins. O meu obrigado por ter comentado a avisar dessa falha. eh, as minhas desculpas. Em todo caso, 7 de maio, sexta-feira, e hoje o PSI 20 teve uma performance muito boa, subiu 1%, como podem ver, 57 pontos, e as cotadas, a maior parte delas tiveram desempenhos excelentes, outras, apesar de terem terminado positivas, o desempenho não foi assim tão bom. BCP, 2,59%, desempenho muito bom. CTTs apresentou resultados, já vamos dar uma vista de olhos nos resultados, mas terminou a subir 9,79%, teve mais alto. Honestamente, não sei ver se é um sell-off ou não, mas para já extremamente positivo. EDP Renováveis subiu 2,63, mas ela esteve basicamente a manhã toda estacionada em valores muito baixos. Galp terminou a cair 0,83, mas como já vamos ver, esta queda não é para se manter. Uh, Fechou nos 10, 14 cêntimos, e a nós caiu 0,67%, nada especial, está dentro daquilo que nós esperamos. Temos os resultados aí à porta e poderá lateralizar ou começar a recuperar com a expectativa, mas pelo menos hoje não teve um desempenho por aí além. Para a semana, não se esqueçam, terça-feira a nós faz a apresentação dos resultados, a Sonai é na quarta, as duas elétricas fazem na quinta e na sexta temos a REN. Já em termos de dividendos, EDP Renováveis entrega dividendos segunda-feira, nada de especial, não vai fazer moça sequer na cotada em termos de movimentação, e a Corticeira Amorim na quinta-feira também não vai fazer assim nada de especial, apesar de serem, neste caso, 2,74%. Vamos então começar aqui pelos resultados do CTT. Os resultados foram muito bons, e quando digo muito bons, foram bons em vários aspectos, foram excelentes na aposta que fizeram. Como sabem, os CTTs passaram a focar-se mais nas encomendas, a aproveitar o facto das pessoas estarem em casa, e devido ao decréscimo no setor digamos, das cartas, da correspondência. Teve um decréscimo na faturação na correspondência, é perfeitamente natural, não se esqueçam, quem trata de mais correspondência são as empresas, e neste momento está a ser, digamos, o setor que está mais débil. Porquê? Porque estão a comparar também com 2020, e em 2020 tínhamos valores muito mais elevados, hoje temos valores mais baixos. Não sei se no próximo trimestre iremos já ver uma melhoria, ou seja, vai comparar o segundo trimestre de 2020, em que estivemos confinados, com um trimestre em que à partida não vamos estar confinados. Agora também é preciso ter em conta que as pessoas muito provavelmente habituaram-se a enviar menos correspondência e a enviar mais e-mails. Vamos analisar, mas tudo o resto extremamente positivo. Eu li isto na diagonal e, pelo que eu percebi, o banco em si é muito residual no universo CTT, mas o banco está bem. Digamos que tem uma exposição muito reduzida a moratórias, mas também o tamanho dele também é extremamente reduzido. Mas o setor, sem dúvida, que foi o das encomendas, está a ter um boom muito bom, e à partida não deve haver grandes alterações, deve-se manter. Ou seja, quando apresentarem os resultados do próximo trimestre e compararem com este trimestre, deverá manter-se em alta, espero eu, havendo, claro, pelo menos uma redução no crescimento, mas para já tudo positivo. E vi também que baixaram a dívida, não sei se está aqui escrito, mas eu creio que baixaram a dívida, que também é bastante importante. Principalmente, não, eu não consigo ver aqui
Mas principalmente porque quanto menos expostos à dívida, menos expostos estão à variação da taxa de juro, e isso é positivo. Vamos então agora passar ao motivo de todo o alarido que aconteceu hoje, mas antes disso vamos primeiro por uma parte, por uma fase, e essa fase eu posso-vos mostrar aqui rapidamente, que é nós já tínhamos falado que basicamente, isto não é de agora, que há uma transição clara do setor da tecnologia para o setor financeiro e energético. Isto é claro, os basic materials, que são os produtos químicos, as empresas que basicamente transformam as commodities, seja o cobre, o alumínio, estão em alta, porque as commodities estão em alta, mas o setor energético e financeiro tem sido beneficiado, sem dúvida, da transição da tecnologia para esses setores. Mas nos últimos dias tem, e creio que foi ontem, que foi aprovado pelo SEC, o Security Exchange Commission, ou seja, é tipo a nossa CMVM, foi aprovado uma norma em que, e espero não estar a informar de forma errada, mas foi aprovada uma norma que basicamente antes eles não eram obrigados a detalhar diariamente as posições, os fundos não eram obrigados a detalhar as posições que possuem, o tipo de alavancagem que têm e afins, nem a dar os colaterais, porque eles têm que, se tenho 20 vezes de alavancagem, eu tenho que ter colaterais para, caso falhe, tem que haver pagamento. E eles não eram obrigados a entregar, não diariamente, agora vai ser diariamente, antes creio que era 2 ou trimestralmente, 2 em 2 meses ou trimestralmente, e isto é para evitar que aconteça um outro archegos. E o que é que acontece? Temos uma transição tecnológica, temos uma pressão sobre esta alavancagem. O que é que os hedges estão a fazer? Pois bem, estão a fazer aquilo que é o normal, que é eles têm options, call options, que é apostar que o preço sobe, e depois aquilo que fazem é proteger e colocam puts. Por isso é que os preços das tecnológicas estão a cair, principalmente as de elevado crescimento. Mas as de elevado crescimento estão a cair muito mais por um motivo óbvio, que era andávamos constantemente a falar daqui da taxa de juro do Tesouro, do FED ter que aumentar, porque a economia está muito quente. E o que os dados vieram fazer ou demonstrar, apesar de serem negativos, foi que, em termos do relatório de emprego, no período anterior tinham criado 708 mil novos postos de trabalho. Aquilo que se esperava, e era esta a previsão, e por isso esta rotação, eram 893 mil. E isto basicamente estaria-nos a aproximar nos Estados Unidos de uma situação cada vez mais próxima de pleno emprego, que é nos 4%. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que só foram criados novos 218 mil empregos. A taxa de desemprego passou dos 6 para os 6,1. E isto diz-nos que, basicamente, aquela transição que estava a haver, em que basicamente estávamos a atingir um pico de crescimento, estávamos a crescer depressa demais e as tecnológicas são de crescimento já não tinham espaço para crescer mais, basicamente essa informação inverteu-se logo. E inverteu-se de uma forma que foi imediata. Nós já vamos ver aí nos índices. Eu posso-vos mostrar aqui no PSI 20. Creio que no PSI 20 dá para ver. Eu posso meter aqui a 5 minutos. Mas isto foi mesmo extremamente rápido. Não, ou seja, foi à 1h30 que saiu a notícia e no espaço de 5 minutos caiu. Se eu meter aqui ao minuto, vocês veem que isto foi em 3 minutos, corrigiu tudo. Agora já não sei em que dia é que estou. Que chatice. Ora, comportamento 2, 1h30, onde é que estás? Onyx. Aqui. Ou seja, esta queda, e por isso é que eu digo, isto é tudo movimentado por algoritmos.
Deu-se aqui esta quebra, no minuto a seguir estabilizou, entraram a comprar e depois, houve outro flash. Isto aconteceu em todas as cotadas, todos os índices tiveram este comportamento, todos, sem exceção. Nos americanos teria que se analisar os futuros, porque o índice em si já não teve essa movimentação, por assim dizer, mas esta week foi devido a isso. Ou seja, o pessimismo torna-se positivo porque basicamente achava-se que as tecnológicas não tinham como crescer. Por isso é que a Apple apresentou resultados fantásticos, mas hum, ou seja, exige que a Apple aumente não só os lucros, como a faturação no mínimo 20% ao ano, e não só ela batia as estimativas, como apresentava lucros astronómicos, mas mesmo assim ela não reagiu. Hum, Afinal de contas, elas têm espaço para crescer. No entanto, o aviso da correção não desapareceu. Nós poderemos estar na mesma, numa fase que poderemos ter um pullback. Um, Dizem que quando o Fed fizer o relatório em junho, poderá aí sim ser o momento em que se dá a correção mais forte. Porquê? Porque aí vai apresentar a movimentação da inflação e digamos que a inflação só se combate com o aumento de taxas de juros, aumentando taxas de juros, quem é que sai beneficiado? A banca. Por isso, se a banca fizer uma correção entre este mês e o início de junho, sem dúvida que é uma excelente oportunidade para entrada. É mesmo agora, não há nada que impeça as pessoas de entrarem. Mas isso é importante porque segunda-feira, próxima semana, segunda-feira vai o PEP, vai dar um relatório ao meio-dia, isto pode influenciar a cotação do petróleo, mas parece que também tem aqui, eu não sei o que é isto dos jolts, hum, depois vejo, mas aquilo que eu queria chamar a atenção é quarta-feira, segunda-feira não tem aqui nada especial, quarta-feira vamos ter não só inventários do petróleo, também é positivo para a cotação do petróleo, ou negativo, mas vamos ter o índice do preço do consumidor. E se os índices do preço do consumidor bater este valor, isto poderá ter um impacto bastante negativo, porque isto basicamente é a inflação e se subir muito, o FED poderá realmente ser pressionado para em junho começar a usar outro tipo de diálogo. Aconteceu ainda esta semana a Yellen abrir a boca e a bolsa caiu, não é? Caiu nas cotadas tecnológicas. Mas algo que as pessoas têm que se consciencializar, o Buffett deu agora na sua reunião com os investidores, deu um exemplo fantástico. Eles estão dentro do setor dos conglomerados do imobiliário, ou seja, fazem construção de casas e afins, e é o que ele diz: o meu fornecedor da madeira, as commodities estão a aumentar, então os meus fornecedores estão a aumentar os preços e eu não me importo pagar porque os clientes, ou seja, o consumidor final, também não se importa de pagar. Simplesmente encolhe os ombros e eu pago. E isto cria uma inflação que pode se tornar persistente. E como é que se faz para baixar esses preços? Aumento da taxa de juros. Portanto, siga o calendário. O calendário tem, principalmente os 3 estrelas, são o mais importante, é aquilo que devem guardar, mesmo que não consigam acompanhar as notícias, que não é necessário, fixem as horas. Para quê? Basta abrir uma app, ver olha, como é que os índices estão a comportar. Ok, não está a ter grandes efeitos, é porque a notícia está positiva. E se tiver uma reação negativa, poderá ser como hoje. E porquê é que eu digo como hoje? Porque tudo inverteu. Ou seja, aquilo que estava a cair no pre-market recuperou, o que estava a subir está a cair. Ou seja, voltamos à fase inicial. Eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente o setor energético. Eu tenho aqui algumas cotadas do setor energético e do setor financeiro e como podem ver, todas elas começaram aqui com estas são financeiras, estas duas, esta também,
bem negativas, mas recuperaram, estão positivas. As do setor da energia, a Petrobras não conta, mas está a ter uma performance hoje que me envergonha, porque eu, eu entrei e saí, cumpri o meu plano, mas devia ter entrado hoje e não entrei. Mas se olharem a Chevron e a ExxonMobil tiveram praticamente o mesmo comportamento, aqui teve 2 pontos negativos, aqui teve 3, e vejam que está a recuperar. E isto é um bom sinal para a Galp, não é bom sinal para o meu portfólio de tecnologia, mas paciência, dias melhores virão. Relativamente ao PSI 20, comportamento excelente, continua na sua subida. Em termos semanais, a semana foi positiva, como podem ver, não há dúvida nenhuma. Não está overbought, tem espaço para subir mais. A gap diária ainda não foi preenchida, mas poderá nem sequer ser preenchida no curto prazo. Já falei isso várias vezes. Temos aqui os 5.200 pontos à vista. Para a semana, sem dúvida que será um objetivo chegar a esses níveis. O Standard Poor's está a subir, ou seja, o Standard Poor's começou aqui com esta correção. Esta vela normalmente é uma inversão. No dia a seguir tivemos uma indecisão. Ontem tivemos uma subida, hoje estamos a ter uma subida também. Para já está bullish, está a fazer os máximos de sempre, já ultrapassou, foi hoje. Nem todos os setores estão bullish, mas este está, sem dúvida. A correção, eu volto a dizer, ela pode acontecer. O importante é que vocês estejam alerta para que não sejam apanhados desprevenidos. Porquê? Porque continuamos aqui com uma divergência e estas divergências dão origem a correções. O DAX 30, como podem ver, já fez a sua correção, já veio aqui à Moving Average, o que quer dizer que quando os outros índices corrigirem, este vai corrigir, mas levemente, e está a ter 3 dias bastante bons, hoje está a subir 0,91, suporte da Moving Average, saiu fora do nosso pennant, para já está bullish, nada a dizer. O IBEX, que é o espanhol, rejeição de preços mais baixos. Ontem tivemos uma indecisão, hoje subiu 0,86, pode não parecer muito, mas para já mantém a linha de tendência. E o petróleo, como podem ver, hoje está a haver uma contração, teve uma queda, já está a recuperar, não sei como é que vai terminar, poderá inverter e voltar para cima, ou poderá vir aqui à moving average ou à nossa linha de tendência, mas mantém-se a perspectiva de longo prazo, que é de aumento. Esta queda tem a ver com a tal questão de que se a economia não está assim tão quente, então a procura poderá não ser assim tão forte. Mas como o resto da bolsa está a inverter, estes também estão a inverter. O dólar, pelo contrário, o dólar está a cair e não para de cair, basicamente. Isto normalmente é positivo para as cotadas, no entanto, não está a ter o seu efeito, pelo menos no imediato, nas tecnologias não está a ter, mas no resto está, porque o Standard Poor's está a fazer máximos. Vamos passar então aqui ao heatmap. Como podem ver, praticamente tudo verde, umas mais do que outras. A Apple já está outra vez nos 130, mas já esteve quase nos 131. Mas praticamente tudo verde, a banca já está bem melhor, o setor energético está completamente verde, por isso é que eu volto a dizer, o comportamento da Galp para segunda-feira poderá ser de crescimento e não de queda, por isso é que eu hoje quando vi, eu creio que se chama a sorte, também se procura, tem um nick engraçado, e é a estratégia, eu sempre disse que quem está a fazer swing e não quer chatices de final de dia, não quer ficar na ansiedade como é que vai ser, inicia uma posição no dia, no mesmo dia sai fora. E assim não tem chatices. Acompanha os setores e acompanhando os setores vê que ok, está a haver uma recuperação, entrou na Galp no final do dia, fez muito bem. A Galp até pode corrigir ligeiramente de início, não sei, mas o mais certo é a Galp nem sequer corrigir, começar logo a subir direto. E é uma boa aposta. Já em termos de grupo, já tínhamos olhado, praticamente está tudo positivo. A tecnologia está agora a recuperar provavelmente da queda.
Eu hoje já entrei no Twitter e já saí, cumpri com o meu plano, que é uma stop loss, mesmo que seja mental, eu chego lá e vendo. Foi o que eu fiz. Ela estava a cair, não quis perder mais do que meio por cento e saí. Pronto, foram 9.000 euros, meio por cento. Eu nem sei quanto é que perdi, foi menos de US$ 100. Uh, Pouco, foi à volta disso. EDP renováveis. O comportamento hoje da EDP renováveis, como eu falei no vídeo, não foi muito bom. A vela pode enganar, ou seja, o final do dia pode nos enganar. Vamos ter a apresentação de resultados em breve, só para confirmar a data, quinta-feira, a apresentação de resultados. Eu gostava que ela fizesse um rally para a apresentação de resultados, porque ela está muito fraca, digamos que ela nestas 2 últimas semanas, ela já quase que tombou 10%. Eu gostava que houvesse, ou seja, pelo menos um ânimo, e depois, se os resultados forem positivos, ela arrancar. Mas eu desconfio desta vela, porquê? Porque basicamente esta vela deveu-se, vamos ter aqui a 15 minutos, deveu-se à tal inversão que houve a partir das 13h30. Podem ver que ela começou aqui 9, 8, 45, 8 e meia às 8. Onde é que está? Aqui. Ela começou próximo dos 19, chegou a estar nos 18, 85, voltou aqui próximo dos 19 e depois esta moving average esteve constantemente a servir de rejeição, de resistência e depois chegou às 13h30, que foi quando houve aquela notícia, aquela inversão e ela mandou aqui um salto enorme, terminando o dia em queda. E por isso é que eu desconfio. Eu estou bullish nas energias renováveis, mas o facto é que o setor EV e das energias verdes está neste momento a sofrer uma, esta pressão de grande crescimento, porque foram aquelas que realmente cresceram mais e o facto é indesmentível. Em 2019 esta cotada valia que pouco, muito pouco. E agora está assim, nós podemos meter aqui a visão mensal e vocês podem ver o tipo de crescimento que ela teve. Se compararmos 2019 deste baixo, 2019 janeiro, ela valia cerca de 8 euros, ela chegou a valer 26. Ela continua, quem entrou em 2019 e assegurou, continua positivo. Mas para já, em termos de performance semanal, bastante em queda ainda, ou seja, lower low, lower high, não está bullish, parece ser uma vela de inversão, se realmente o panorama não ser basicamente os hedge funds a brincarem com isto, a colocarem puts para se protegerem das calls, ela pode melhorar. É o que a visão semanal indica. Assim sendo, para segunda-feira, o mais certo, e é a minha opinião pessoal, é ela corrigir outra vez para os 19. Algo que também é possível, sem dúvida, tem o suporte da Moving Average, é arrancar aqui, ultrapassar os 19,63 e vir para os 19,80. BCP. BCP teve uma performance hoje fantástica, porque os outros bancos estavam a cair, ele caiu um bocadinho e subiu logo. Enquanto os bancos, pelo menos aqueles que eu sigo, que são os tais americanos, eles continuaram a cair e o BCP ignorou isso, recuperou muito rapidamente. Está bullish, está forte, parece que a dependência lá polaca, ou seja, o banco que também pertence ao grupo, também está extremamente positivo. Poderá ser uma subida solidária, honestamente não sei, aquilo que eu sei é que o setor está positivo. Eu achei estranho foi que o BCP fechou a atingir valores bastante interessantes, mas lá fora, quando o BCP fechou, lá fora estava em queda. Mas se os investidores estão bullish e o volume está a aumentar, não há nada a dizer. Já agora,
no fórum, eu avisei aquilo que estava a passar, dei a minha opinião, não dou indicações nenhumas por onde é que vai cair ou por onde é que vai subir, isso é um disparate. Se eu fosse tão sabichão, eu tinha posto calls e não o fiz. Mas eu falei que o XLF e o XLE, que é o setor financeiro e de energia, e houve uma pessoa que não sabia o que era. É um fundo que basicamente eu já vos apresento aqui, como já falei. Este é o financeiro, que basicamente é o que está aqui, onde é que está os financials, estão aqui em baixo. Basicamente é isto, e este é o tracker, é o código, por assim dizer, do setor financeiro, em que dá para acompanhar, e isto é importante porquê? Porque se vocês não detectarem uma movimentação clara, digamos, no BCP, por exemplo, não dá para perceber se qual é o tipo de tendência que poderá estar a fazer aqui. Vocês vêm aqui ao setor financeiro, dá para fazer as tendências também. Isto é composto por várias ações do setor financeiro e, à partida, todas elas seguem o mesmo comportamento, que é o efeito manada. Claro que há umas que vão com atraso, há outras que não fazem exatamente o mesmo tipo de movimento, mas, à partida, a média é seguirem. E se vocês compararem, tem aqui 12 de março até 23 de março, temos uma queda, e foi na altura que os velhos do Restelo dizem que isto vai cair, o BCP tem uma gestão fraca, o BCP isto, o BCP aquilo, um, e realmente aconteceu. Mas é uma queda setorial e os setores, por norma, recuperam. Por norma, têm um comportamento semelhante. Só se houver uma notícia que diga o BCP está falido, aí o BCP cai sozinho, enquanto o resto está tudo a subir. Mas, comportamento excelente. Bateu aqui uma barreira que é bastante importante. 12,91. No fórum falam muito nos 13. Eu não vejo aqui nada nos 13, sou honesto. Tem aqui umas piclas, quer dizer, nós podemos dizer que existe uma barreira aqui ou uma resistência, mas não há uma resistência porque só temos ali um ponto nesta vela verde e nesta. Não é relevante. Eu costumo dizer, eu preciso de 2 pontos para desenhar uma reta, para ter uma tendência, eu preciso de 3 pontos no mínimo. E no caso, as Fibonacci são muito mais importantes. Ultrapassou, ultrapassou com volume, que é importante, é que se ultrapasse estes níveis com volume, porque dá-nos garantia que realmente o crescimento é sustentável. Está bullish, não tenham a menor dúvida, está bullish. Se houver correção, será uma correção natural de um movimento de crescimento. Vocês podem ver, ela caiu tal qual como todo o setor, mas logo a seguir ignorou a queda e recuperou logo, enquanto lá fora os bancos não fizeram isso, ou seja, caíram uma hora antes da abertura do mercado e quando abriu o mercado elas estavam negativas e ainda estiveram algumas vezes a estabilizar nessa quebra. Mas está bullish, qual será a barreira mais resistente? Será esta aqui, a linha dos 0,1328, a de suporte 12,91. Caso a quebre, poderá estacionar aqui próximo dos 12,80, digamos que é o mais lógico. Galp, antes de passarmos à Galp, eu vi alguém também no fórum a comentar que a Repsol que tinha um crescimento muito melhor, uma performance melhor do que a Galp. Ora, eu sou honesto, eu não consigo ver essa performance. Nós podemos colocá-las lado a lado, não tem aqui problema nenhum, mas eu não vejo essa diferença tão vincada de performance. Aquilo que eu vejo é que elas têm mais ou menos o mesmo comportamento, com as suas nuances, que é natural haver sempre algumas diferenças, né? Nós não estamos à espera que elas tenham exatamente o mesmo comportamento. Agora vamos lá ver se eu consigo vos mostrar. Ora, e está a nós, CTT, Galp. Esta é a Galp. Aqui o mês é desde fevereiro. Vamos tentar colocar aqui desde fevereiro. Ora, desde o dia 1 de fevereiro,
subiu 40%. Desde o dia 1 de fevereiro, desde o dia 1 de fevereiro subiu 36%. Não há uma diferença assim tão grande. Houve uma correção mais forte, sem dúvida, que houve uma correção bem mais forte. Não recuperou ainda estes níveis, mas isso é uma oportunidade. Eu vejo isto como uma oportunidade. Não quer dizer que a Repsol não faça agora uma subida de 20% e a Galp também só faça de 20%. Mas isto normalmente é aquilo que se chama os laggers. Se estas duas empresas são comparáveis, são do mesmo setor, que têm mais ou menos a mesma performance, estão expostas às mesmas variáveis, à partida ela tem que recuperar este valor porque reconhecidamente houve aqui este valor. Agora, esta é mais instável, sem dúvida. Mas numa perspectiva de longo prazo, quem está na Galp, porque realmente eu entendo porque é que é preferível estar na Repsol, porque a Repsol passou dos 11 e basicamente quanto é que ela caiu? Vamos ver. Um, o máximo que ela caiu, e foi até abril, foram 11, 12%. A Galp, 16% ela caiu, mais 4%. Foi muito mais quedas, subidas, enquanto aqui vejo, não é tanto pronunciado que ela subiu num dia, logo no dia a seguir caiu tudo. Aconteceu praticamente o mesmo aqui. Mas, por exemplo, vejam esta, subiu aqui e depois caiu. Subiu, caiu. É a mesma coisa. Eu não vejo diferenças. Eu sou honesto. Nós temos que analisar isto de uma forma objetiva e dizer realmente a Repsol está melhor porque não caiu tanto. A Repsol está melhor porque praticamente está a atingir o máximo mais rápido do que a Galp. Mas isso não quer dizer que a Galp esteja mal. Honestamente, não acho que seja o caso. Um, a Galp está bem, o setor está bem, são duas cotadas diferentes que vão acabar por ter um comportamento semelhante, mas uma poderá subir mais que a outra, mas não é uma diferença assim tão gritante quanto isso. Em todo o caso, eu entendo a perspectiva, mas a Galp hoje teve um comportamento estranho, ela caiu, não chegou a 1%, mas ela vai recuperar, assim como a Repsol vai recuperar, porque o setor lá fora está a subir e é isso que deve acontecer. Não está overbought, o volume mantém-se estável. Em termos de movimentação semanal, como podem ver, a semana foi extremamente positiva, ninguém pode reclamar. Na semana subiu 5,57, atingiu barreiras interessantes e importantes, está a formar aqui uma boa zona de suporte. Digamos que a nossa linha de tendência ele perdeu-a, mas lá está, perdeu-a por causa de uma percepção, vai recuperá-la com toda a certeza. Assim sendo, em termos de movimentação para segunda-feira, é ultrapassar aqui a nossa linha dos 10,29, 10,32, ultrapassando isto, vem aqui em direção aos 10,45, claro. Uh, não fará isto no espaço de um dia, pode demorar 2 dias, mas será essa a movimentação bullish. Já numa perspectiva bear, vir em direção à moving average, está aqui, temos um suporte forte nos 10, isto já é uma queda de praticamente 1,5%, 2%, caso haja sell-off, vir aqui à nuvem nos 9,97. Repsol vai ter basicamente o mesmo comportamento. Ou seja, neste momento temos aqui uma ligeira resistência nos 9,38, será ultrapassá-la e vir em direção aos 11,15. Caso haja pressão de venda, o suporte dos 10,72 e depois temos aqui a nuvem próximo dos 10,54. Os CTTs hoje foram à Lua, passaram ao lado da Lua em direção a Marte, depois recuaram. Os CTTs, desde que eu analiso esta cotada, que tem tido uma performance excelente, tem tido as suas ligeiras correções, existem divergências no RSI, tenho sempre falado isto. Existe uma divergência clara, é um alerta para correções, no entanto estava próximo dos resultados, então não quis corrigir, tudo muito bem, mas o volume 2 foi fantástico.
O volume 2 foi brutal. Para aquilo que ela andava a fazer, a subir, vejam, neste dia, o máximo que ela conseguiu foi 1,5 milhão de ações transacionadas. 3.258.000. Porque é que as pessoas acham que os resultados são tão bons e que faz a cotada valer 4 euros? Eu não sei. Digamos que está a apostar numa nova área, tem perspectivas de crescimento, mas este valor poderá não ser sustentável. E à partida não é sustentável por dois motivos. Subida foi brutal. Ela chegou a atingir os 4,40. Houve um sell-off, nós já vamos ver com mais detalhe. Deixou aqui uma gap para preencher. Tecnicamente, olhando para o que está aqui, eu sempre alertei que isto ia ter correções, teve correção aqui ligeira, mas aquilo que se espera é que haja um sell-off. Mas com este volume todo, o sell-off não vai ser tipo, sei lá, a Apple que chegou aos 136, qualquer coisa, e depois no mesmo dia. Não, aqui poderá demorar mais tempo porque há muitas ações aqui. Houve muita compra aqui. Nesse aspecto, não há muito a dizer. Ela está com muita força. Houve o sell-off também da 1h30, mas depois uma coisa ligeira. Por isso é que eu digo, o maior volume, que é aquilo que interessa, está aqui na primeira hora. E na primeira hora ela realmente, já agora por curiosidade, vamos meter aqui a um dia, que é mais fácil de ver. E ela foi crescendo, ou seja, teve aqui o maior volume, 112 mil ações, apareceu logo no primeiro minuto. Nós não temos hipótese de apanhar, por norma, estes preços, mas depois conseguimos apanhar aqui. Mas ninguém esperava que tivesse tido este aumento. E quem disser, eu volto a dizer, mostrem-me as call options, porque devem ter feito não 10%, mas 500% num investimento. Ela vale 4 euros, num investimento para aí de 5 euros compraram 100 ações. Realmente ela está muito forte, mas tirando isto pode ter sido digamos, aquilo que se chama aquela correção idiota, porque houve, podem ter sido os algoritmos, sem dúvida, pode não ter sido investidor de retalho, pode ter sido quem vendeu aqui, não fez uma má venda, não é isso que está em causa. Quem aderiu ao sell-off pode comprá-la novamente, não é por aí. Esta gap vem da queda do Covid, tem aqui uma gap enorme. O dia em que ela tocar neste valor, não há suportes, não há resistências, não há nada aqui. Aqui existe um vazio, isto vai puxá-la ali para cima. Ela está completamente estendida. Tecnicamente é muito difícil dizer o que é que ela pode fazer. Aquilo que eu vos posso dizer é isto: os suportes e as resistências onde é que elas estão. Temos um suporte bastante forte aqui nos 4,22. Vamos encontrar a Moving Average, vamos ter outro suporte aqui nos 4,08, vai encontrar-se com a Moving Average. Isto é os suportes mais visíveis, as resistências imediatas que vamos ter. Voltar aqui aos 4,35, temos uma resistência, a outra está aqui próximo dos 4,50. Isto é aquilo que eu vos posso dizer no imediato. A nós hoje teve um comportamento normal, está a fazer aqui a sua curvatura, ela caiu, mas abriu mais elevada, então esta queda, quer dizer, não é praticamente nada, mas ela está a fazer aqui a sua curvatura, isto normalmente é uma indicação de subida, fez um higher high, fez um lower low, está bullish, temos os resultados a 11 de maio, o volume não foi elevado, muito pelo contrário, ainda tivemos uma diferença, isto é quase o dobro,
estar à expectativa para a apresentação de resultados. Quem quer jogar para os resultados, se eles forem tipo dos CTTs ou mesmo da Jerónimo Martins, não é? Ela pode explodir, não há dúvida nenhuma. Eu, honestamente, não, se não tivesse feito a conversão manual da moeda do euro para o dólar na Giro, em que se paga uma taxa para aí de 10 euros, ou lá o que é, eu nem me recordo. Eu sei é que aquilo levou-me 60 e tal euros. Ahm, mas eu converti tudo para dólar e então, de momento, eu não posso entrar nas cotadas nacionais, só se entrasse no meu portfólio a longo prazo. Poderá ser uma hipótese, honestamente eu não sei. Ahm, eu tenho que pensar, mas para já está bullish em termos de movimentação. Neste momento, na questão da tendência que é de subida, a romper os 2,99, que é a nossa resistência, a romper a nuvem, a romper a moving average, que vai ser o mais complicado, e vir aqui aos 3,05. Já numa perspectiva de queda, suporte nos 2,93 é um suporte da Fibonacci 0,5, caso rompa, vem aqui aos 2,87. E é isto. Acabou. Mais uma vez, peço desculpa por ter feito confusão. Eu de seguida vou fazer o vídeo das cotadas internacionais. Vão ser dois vídeos ao mesmo tempo. Peço desculpa por isso. Até domingo, amanhã. Caso queiram que eu faça um vídeo diferente, avisem, deixem nos comentários a vossa sugestão, algum tema que gostasse que eu abordasse. Eu estarei disponível para o fazer.